Olá, boa noite, boa noite. Eu sou o Getúlio, lembra? Essa live hoje vai tratar de um aspecto voltado para a pessoa individual. Vamos colocar aqui nesses termos. Priorize-se. Bom, a primeira coisa quando a gente começa nesse processo de expansão de consciência, começar a ver as coisas no todo, a gente começa a entender, né, o que a gente está fazendo aqui, e a gente tem que nos priorizar. Eu tenho que ser a prioridade. Eu sou autossuficiente. Isso num primeiro momento soa como arrogância, soa como eu não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém. Não, pelo contrário. Nós somos animais social. Nós precisamos das outras, da sociedade, né? Da urbis, das cidades. Mas eu tenho que me priorizar. Porque senão eu perco a minha identidade. E mais grave, eu perco a minha essência enquanto ser humano, né? Enquanto a pessoa Getúlio, se eu não me priorizar. E isso é para todas as áreas da nossa vida. Você tem que se priorizar. No profissional, você tem que se priorizar. Na afetiva, você tem que se priorizar. No emocional, principalmente no emocional, você tem que se priorizar. No afetivo, você tem que se priorizar. Então, assim, hoje para mim está muito claro. Eu me priorizo. Então, assim, tem duas coisas na minha vida que eu não abro mão. Para mim é inegociável. Equilíbrio emocional e a paz interior, isso aí para mim é inegociável. Não. Por quê? Porque eu estou me priorizando. Porque o processo que eu passei dos últimos 28 anos da minha vida, isso aí é outra certeza que eu tenho. Eu não quero passar de novo. Porque eu não sei se eu vou ter condições emocionais de sair daquilo que eu saí. Então, isso aí para mim é inegociável. Então eu me priorizo nesse sentido. Exemplo, profissionalmente falando. Trabalho por conta própria. Desempenho essa função. Meu ofício é esse. Só que dentro desse ofício, dentro dessa profissão, se eu sentir que isso aí está comprometendo o meu equilíbrio emocional, ou está comprometendo a minha paz interior, ou comprometendo os dois, eu já desacelero. Porque eu sou a prioridade. Então, assim, o que eu faço? Justamente nessa época do ano, final de ano, eu já projeto para o próximo. Então, lá na minha gavetinha de metas, eu já vou estabelecer uma meta. Eu consegui arrecadar X em dinheiro no mês, vamos supor. Só um exemplo, tá? R$ 100 no mês. Então eu tenho 30 dias para levantar R$ 100. Só para vocês entenderem o que é prioridade.
que é se priorizar? Eu consegui isso no 12º dia. Então, pelas contas, eu tenho 18 dias. Se eu bater a meta de novo, dentro desses 30 dias, eu vou conseguir R$ 200 e vai me sobrar 6 dias. Então, eu dobrei a meta e no 24º dia eu já, aquele mês já, então esses 6 dias que faltam para bater os 30 dias, eu não preciso trabalhar, vamos botar assim, só para vocês entenderem. Então eu tinha como meta 100, mas eu consegui arrecadar 200 e ainda vou ter uma folga de 6 dias. Para mim, como eu me priorizo, no 12º dia, para mim, eu já zerei, bati a meta, acabou. Então, eu terei 18 dias de folga. Esses 18 dias de folga, eu vou ficar coçando? Não. Eu vou pegar do 13º dia ao 19º dia, eu vou descansar. Do 20º dia ao 30º dia ou 31º, aí vai depender do calendário, eu já vou me planejar para o próximo mês, para o próximo trimestre. E já ver o que está ocorrendo aí no semestre, no primeiro semestre. Aí vira o segundo mês. Aí de novo, eu bati a meta no 18º dia. Sobraram 12 dias. Percebe como eu tinha batido primeiro no 12º e agora eu bati no 18º? Eu levei mais 6 dias do que eu tinha levado no primeiro mês. O que eu vou fazer? Em vez de eu descansar 6 dias, eu vou descansar 3 e reprogramar de novo. Por que eu perdi 6 dias com relação ao mês passado? Então eu vou me reprogramar de novo. Mas percebe que o intervalo de descanso eu ainda continuo dando os 6 dias. Por quê? Porque eu estou me priorizando. Agora vamos para uma outra área. Na questão da saúde. Eu estou me priorizando. Bati a meta da arrecadação do dinheiro naquele mês. Aí eu tenho lá X dias de descanso, X dias para replanejar, refazer metas, etc, etc. E aí eu vou tirar desses 6 dias de folga, 1 dia ou 2, aí vai depender do planejamento meu com relação aos gastos. 2 dias ou 1 dia, aí vai depender como eu me priorizo. Eu vou fazer aquela coisa que convencionou chamar a dieta do lixo. É porque eu estou naquela constância da dieta, né? Aquela disciplina da dieta. Então, nesse 1 dia ou 2, geralmente um fim de semana, para ficar redondo. Então, sábado eu vou fazer uma extravagância na comida. Aí eu já planejo. Meu café da manhã eu vou fazer essa extravagância. No almoço eu vou fazer essa extravagância. No lanche das 3 eu vou fazer essa extravagância. No jantar eu vou fazer essa extravagância. No domingo eu vou fazer essa extravagância. Pronto. Só daqui 6 meses, 7 meses, 8 meses eu vou fazer de novo a dieta do lixo. Por quê? Porque eu me priorizo. E eu também sei
que eu não consegui ainda me libertar dessas coisas que tem aí. Um refrigerante, uma cervejinha, uma pizza, uma lasanha e por aí vai. Cada um tem suas fraquezas. Só que agora eu tenho essa prioridade minha na saúde, então eu vou fazer essa dieta do lixo a cada 6 meses, a cada 8 meses. Não vai me comprometer. É lógico que a disciplina na atividade física e na dieta ela tem que ser constante, porque eu me priorizo. Vamos lá para o afetivo. Eu já fiz minha escolha. Afetivamente falando, eu já fiz minha escolha. Então, ao contrário da maioria das pessoas, eu descartei isso aí. Porque a vida da gente é feita de prioridades e descarte. Literalmente uma coisa exclui a outra. Então, nessa área já está descartado. Mas é lógico que ninguém, de novo, vive só. Então eu vou tirar um tempo para mim e ver lá fora como é que está. Mas eu já vou lá fora ver como é que está, ciente de que eu estou nessa condição e que para esse mundo aí fora eu estou nessa escala, porque eu já escolhi o caminho. É nesse ponto que a maioria das pessoas não entendem. Elas, além de não se priorizar, quando elas vão ver o que está acontecendo lá fora, elas já vão com uma expectativa muito alta, e essa expectativa, por estar tão alta, geralmente não vai refletir o que ela queria que refletisse. Por quê? Porque a expectativa está alta. Ela não consegue se colocar num lugar igual eu me coloco nesse lugar. E como as pessoas me veem lá fora nessa condição. As pessoas não conseguem ver isso. Então elas acham que é o tal do 10/10. Elas acham que ela é nessa condição, né? A condição de imã, buraco negro, que atrai tudo. Não é assim, gente. Não é. E na condição de, se não for isso, está descartado. Isso é outro erro. Mas beleza. Estamos aqui discutindo área afetiva, até porque eu fiz outra escolha. Eu só estou dando exemplo do que é se priorizar. Então eu fui para o profissional, fui para a saúde, passei rapidamente pelo afetivo. Agora vamos para isso no cotidiano, no dia a dia. O que é se priorizar no dia a dia? Eu não entro em qualquer tipo de diálogo, de discussão, debate infrutífero. Por quê? Porque eu me priorizo. Então, se eu detectei um determinado diálogo, que lá pelas tantas esse diálogo começou a descambar para uma discussão que é infrutífera, que não vai me agregar nada, e que se eu continuar nisso aí, vai dar conflito, vai dar atrito. Então eu me priorizo, eu não vou entrar nisso aí. Então, como que eu faço
para não entrar no negócio e também para essa coisa não se alastrar. Simples, eu vou saciar o desejo do outro. Não, fulano, você tem razão. Realmente, isso aí que você está falando faz todo sentido. Você tem razão. Pronto. Saciou o desejo, não alastrou um debate infrutífero e a pessoa aceitou seu ponto de a sua prioridade sem saber. Por quê? Porque você saciou o desejo dele. Hoje, pessoal, eu percebi o seguinte: nós temos que, quando a gente não quer entrar em coisa, ou quando a gente não tem assim uma pessoa de nível um pouco acima da média, pessoas educadas, que é raro você encontrar, pessoas que sabem discutir o campo de ideias, mas sem rancor, sem levar o trem para o lado pessoal, sem a baixaria, sem nada disso. Porque quando você encontra um tipo de pessoa assim, educada, tem argumentos, defende ponto de vista num alto nível, aí sim, aí vale o debate. Tem que debater, tem que botar a dialética, o choque dos contrários para sair o novo, para sair uma outra ideia mais elaborada, mais sofisticada, mais aprofundada. Aí compensa sim o debate. Mas agora você entrar numa discussão, uma pessoa que ignora certas coisas, não tem educação. É só ela que quer se impor. Os argumentos dela são refutáveis. Do começo ao fim da fala, os argumentos são refutáveis. Não adianta você entrar nisso aí. Primeiro que a coisa está rasa. Né? Ela não colocou um ponto de vista, um argumento profundo que fala assim, pô, isso aqui vale a reflexão. Não. É o trenzão tudo raso. Né? É aquilo que eu estou chamando hoje debate a lá Twitter. Os números de caracteres. Não, isso não existe. Isso não existe. Mas beleza. Aí esse tipo de pessoa específico sacia o desejo. Muito melhor, muito mais tranquilo. Se priorize nesse ponto. Sacia o desejo, está ótimo. É isso que ela quer. Saciar o desejo. Outro ponto. Até onde eu posso ir? Para mim saber até onde eu posso ir, eu tenho que saber quem eu sou. Autoconhecimento. Né? Então, eu sabendo quem eu sou, através do autoconhecimento, eu posso ir aonde eu quiser. Inclusive no andar do impossível. Porque o que é o impossível? Impossível nada mais é do que uma coisa que ninguém conseguiu fazer até a hora que um vai lá e faz. Isso é um impossível. Mas eu tenho que me conhecer. Para mim me conhecer, eu tenho que me priorizar nesse assunto. Me conhecer. Essa é a questão. Me priorizar. Em todas as áreas da minha vida, eu tenho que me priorizar. Eu não tenho que ficar provando nada para ninguém. Não tem que provar amor para filho, amor para mãe, amor para pai, amor para pessoa que convive comigo, afetivamente falando. Não tem que provar nada disso. Eu sei quem eu sou. Eu sei para onde eu estou indo. E eu me priorizo. É isso que importa. Esse tripé aqui que importa. O restante, a minha postura vai dizer. A minha postura vai dizer. A minha pessoa vai dizer.
As minhas atitudes vão dizer. Por isso que tem um ditado antigo que fala: as palavras me encantam, mas as atitudes me convencem. Então, assim, eu posso falar bonito que eu tô isso, que eu tô aquilo, etc, etc, que é o que tem aí fora. Bonito, porra. Getulhão tá bem pra cacete. Cara, foda. Me encantou, mas não me convenceu. Agora, a minha postura, a minha pessoa, as minhas atitudes vão falar, nesse ponto aqui, eu só conheço uma pessoa que é assim, o fulano. Mas por que o fulano, nessa coisa, ele é assim? Porque esse fulano se prioriza. Ele já transcendeu esse negócio de comparações. Deixar o externo influenciar. Ele blindou a mente dele. E ele simplesmente está fazendo a parte dele. E quando que eu começo a fazer a minha parte? É quando eu entendo isso aqui, que a gente chama de Matrix. Eu entendo isso aqui. Descrevo a Matrix. Detecto a Matrix. E eu chego e falo: eu tenho que fazer isso para mudar a Matrix. Porque eu parto de outra máxima. Se você quer mudança substancial, mude-se. Porque a primeira mudança é interior. O seu interior que tem que mudar. Aí de forma gradual as outras coisas vão transformando com o tempo. E nesse processo das coisas irem transformando, depois que você transforma o seu interior, você tem que ir se priorizando. Então eu me propus a fazer X. Nesse processo que eu estou fazendo X, eu estou percebendo que isso está me diluindo. Está tirando na meu equilíbrio emocional, minha paz interior, eu me priorizo, aqui eu paro. De agora para frente eu não avanço mais. Por quê? Porque eu me priorizo. Eu não vou arriscar a perder essa conquista que eu tive. E de novo, e muito tranquilo com relação a isso. Por quê? Porque eu parei com as comparações. Eu não escuto mais opinião alheia, até porque opinião alheia só diz respeito ao alheio, mas eu não sou o alheio. Eu sou o Getúlio, lembra? Eu me priorizo. Então quando a gente entende isso, a vida ganha outro sentido. Então eu sou a prioridade aqui. Eu sou a prioridade. Então quando eu estiver perdendo essa prioridade, eu começo a entrar no processo de autodiluindo. Eu volto a fazer parte do todo. Perco minha individualidade. Perco minha essência. Eu não quero isso para mim. Mas veja bem, essa individualidade, essa essência, não é que eu estou querendo ser o cara, longe disso. É porque eu já sei minha posição aqui nesse trem. Zé Ruela. Os lugares que eu frequento, o bar do Zé do Toba, então pronto. Isso aí também já está resolvido. Isso também já está resolvido. O núcleo da questão que eu estou levantando é essa.
eu tenho que me priorizar. Porque se eu não me priorizar, vai acontecer, numa escala maior, duas coisas. Ou eu vou ficar apegado ao passado, ou eu vou entrar numa espiral da ansiedade de querer adivinhar o futuro. Isso é impossível. Adivinhar o futuro para nós, seres humanos, possível. Ficar apegado ao passado. Gente, o passado já foi. Então eu tenho que soltar aquele passado para vir esse novo. E quando que eu sei que eu soltei o passado para vir esse novo, que eu não sei o que é, só sei que ele é novo, é quando eu vivo o presente. E quando eu estou vivendo o presente, eu tenho que fazer o quê? Me priorizar. Então a coisa é simples. Me priorizo, vivo o presente. Desapego do passado e esqueço de viver essa ansiedade de querer cravar o futuro. Isso é simples. A dificuldade que eu vejo é você entender isso aí. Soltar o passado. Parar de querer antecipar o futuro e viver o presente. Isso para mim é a dificuldade de você entender. Que a maioria das pessoas ou fica tentando adivinhar o futuro ou presa no passado e esquece do essencial, que é o presente. É porque é aquilo que eu ouvi hoje. Hoje eu posso ir dormir pé da vida, mas amanhã é outro dia. Eu terei 24 horas para mim viver melhor do que eu vivi ontem, que eu fui dormir pé da vida. Essa é a função do presente. Essa oportunidade que a vida me dá de eu transformar o ontem, hoje, presente. E amanhã, quando ele chegar, será a mesma coisa. Então, por isso que fala que o inverno nunca tarda em se tornar primavera. O inverno, esse congelamento, essa coisa para dentro, essa coisa do sofrimento, essa coisa escura. Escura no sentido que o sol no inverno ele afasta dessa região do planeta, ele afasta. Então fica aquela coisa obscura, congela-se tudo, fecha-se tudo. Mas esse é um momento de adentrar no meu interior, de me autoconhecer nesse período. Então, esse inverno é isso. A nossa vida é isso. A nossa vida ela é feita de, assim como as estações do ano, são duas importantes: inverno e verão. O outono e a primavera são transição de um para o outro. A nossa vida também é assim. Vai ter momentos que você vai vivenciar uma tristeza profunda e uma alegria quase que eufórica. E aí as transições. Esse outono que seria essa alegria já entrando numa coisa mais triste, mas ainda não é a tristeza extrema. E esse sofrimento você sentindo que está saindo dele, que já está chegando na alegria quase que eufórica. A nossa primavera. Então, eu estou nesse momento da primavera. O inverno está passando. Aqueles dias mais frios, mais sombrios, está passando. Eu já estou naqueles dias em que eu sinto o cheiro das flores.
eu já sinto a luz do sol mais quente, mas ainda não é o verão, quando ele encosta nessa parte do planeta. Mas eu já sinto o cheiro das rosas, ou seja, aquela coisa do inverno já está ficando para trás. O cheiro das rosas, esse renascer, esse novo Getúlio já é visível. Essas flores já começam a brotar. O sol já começa a refletir nessas flores para emanar o externo a transição, a primavera. E a alegria já está. É possível você ver a alegria chegando. É por isso que fala na canção: vem chegando o verão, calor no coração. Então, assim, aquilo que era esperança já começa a se tornar realidade. Aquela tristeza da partida do trem, como diz Raul Seixas, já está se transformando na alegria da chegada. Quem vai partir, quem vai chorar, quem vai sorrir, quem vai chegar. Então, mas isso tudo só foi possível sair desse inverno que eu me encontrava. Rumo a esse verão que eu já estou vislumbrando, essas rosas, essas flores, esse aroma da primavera, essa coisa transitória rumo a essa alegria, só foi possível por quê? Porque eu me priorizei. Eu fui obrigado a me priorizar, senão eu não ia sair daquele inverno. Embora o inverno nunca tarda em se tornar primavera. Só que chegou uma hora na minha vida que eu resolvi acelerar esse processo. Do inverno para o verão, acelerar esse processo. E eu descobri como que você acelera esse processo, ajudando as outras pessoas. É assim que você acelera esse processo. E aí, num primeiro momento eu falava bem assim: mas como que eu vou ajudar as outras pessoas se eu não estou dando conta nem de mim? Mas é justamente isso. É nesse inverno é que você percebe que você tem que fazer algo para sair dele. E o que seria? Se priorizar. Se priorizar, porque se ficar no mimimi, porque o externo, pessoal, as pessoas não estão nem aí para você. Não estão nem aí. Embora tenha aquela máxima que a maioria das pessoas te querem ver bem, só que essa frase ela não termina aí. As pessoas querem te ver bem. Ponto. Na mesma linha. Mas nunca melhor do que elas. Essa é a frase completa. Só que nós convencionamos dizer só isso. O que é uma mentira, é uma bravata. As pessoas te querem ver bem. Porra nenhuma. Por quê? Porque a frase tem uma continuidade, tem um complemento. Bem, mas nunca bem melhor do que elas. Então, pra você sair desse aspiral, se prioriza. Se vai comprometer coisas em você que você, no momento, é inegociável, descarta. Descarta. Por quê? Porque eu sou a prioridade. E eu sendo a prioridade, o restante é o restante. É acessório. E acessório, quando não me convém, eu posso tirar ele a qualquer hora. Agora, o essencial não. Se eu tirar uma
dispersa do essencial, a coisa desaba. E o alicerce desse essencial? Eu me priorizar. Então, eu me priorizando, com certeza absoluta, eu vou ter muitas vitórias. E o que eu denomino vitória? A vitória, a grande vitória, que é esse objetivo concretizado, né, que eu lancei lá atrás e tal, ele concretizado, e essas pequenas vitórias. Né, então, assim, como diria os alpinistas, né, quando eu decido me tornar alpinista, o primeiro desafio é escalar o pico mais alto da cidade onde eu moro. Depois, o pico mais alto da capital do estado que eu moro. Depois, o pico mais alto da região onde eu estou inserido. Depois, o pico mais alto do Brasil. Depois, o pico mais alto das Américas. Depois, o pico mais alto do continente europeu. Depois, o pico mais alto da Oceania. Depois, da Ásia. Depois, do Oriente Médio. Depois, o pico mais alto do mundo. Depois, o pico mais alto da minha cidade, depois que eu subi no pico mais alto do mundo. Então, cada montanha, que é o desafio na nossa vida, eu vou descobrindo o quê? Que sempre vai ter um mais alto, um mais alto, um mais alto, um mais alto. Mas igual dizem os alpinistas, é simplesmente para escalar o monte tal que eu faço alpinismo? Não. O alpinista, ele pratica o alpinismo para duas coisas: se autoconhecer em situação extrema e dominar a mente dele em situações extremas. Quando você consegue fazer isso, dominar o seu corpo e dominar a sua mente em situação extrema, você descobre a sua essência. E para você descobrir a sua essência, você tem que se priorizar. Então, assim, nós temos muito que aprender com os alpinistas. Eu tinha uma visão completamente errônea dos alpinistas. Até eu assisti aquele filme, agora eu não vou me recordar o nome daquele filme. Eu sei que é de uns irmãos, um casal de irmãos, que montam uma equipe, e aí tem um alpinista também que entra na equipe porque ele está tentando procurar a esposa dele, que morreu numa dessas escaladas. Eu sei que um determinado, quem assistiu esse filme que eu estou falando, percebe nítido que tem uma hora lá que esse cara que está procurando a esposa dele, ele encontra ela lá morta e tal, congelada e tal. E aí cumpriu a missão. Aí tem um ponto lá que eles estão no extremo da coisa. Aí o que esse cara faz? Aí que me chamou a atenção dessa coisa do alpinista. Eles têm um código de ética. Quando está nesse extremo, vamos supor, para vocês entenderem, tem um aqui e tem um aqui. E essa corda que eles estão presos tá cedendo por causa do peso, são 3.
O código de ética deles fala o seguinte: o que tiver mais embaixo, corta a corda para coisar o peso, para a corda se manter e salvar os outros dois. Isso, gente, é se priorizar. Então esse cara que cortou lá, o alpinista mais experiente deles, corta lá. E aí vocês sabem o fim, né? Ele morre. E por que ele fez isso? Porque a proposta dele era ir resgatar a esposa. Ele sabia que estava morta, tal, tal, tal. Ele queria resgatar o corpo da esposa. Ele se priorizou para isso. Quando ele descobriu isso, não precisa mais priorizar. O inverno dele tinha chegado na primavera. Ele achou a esposa dele. O que ele fez? Cortou a corda. Ele já não é mais prioridade. O que ele queria, ele conseguiu. A esposa. É isso que eu estou falando, se priorizar. Nesse sentido. Quando você tem um objetivo que você simplesmente escolheu. Esse aqui é meu objetivo. Quando eu cumprir isso aqui, eu já posso deixar isso aqui. Eu já posso ir para o outro estágio. Você viu que ele ficou lá um bom tempo tentando, até o dia que ele encontrou. Quando ele encontrou, o que ele fez? Naquela primeira ocasião, que foi, né, aquele momento ali desafiador deles, ele não pensou duas vezes. Eu vou me priorizar. Corta a corda. Deixa os jovens viverem e eu vou embora. Porque o meu objetivo foi atingido. O que era? Descobrir onde estava a esposa. Ele achou, acabou. Se priorizou. Então percebe essa importância da se priorizar? É nesse sentido, do alpinista. A minha essência, qual é a minha essência? Minha essência é essa. Se eu sei a minha essência, essa essência minha ela não pode ser diluída. E para ela não ser diluída, eu tenho que me priorizar. Então, priorize-se em relação ao externo, em relação ao alheio, em relação à nossa mente, que sempre nos obstrui para que a gente avance para patamares superiores. E priorize-se, porque é prioritário na sua vida. Se a prioridade na minha vida é esse aspecto aqui, eu vou me priorizar para esse aspecto. E se eu chegar num momento da vida que eu perceber, e aí de novo os alpinistas, que eu vou ter que cortar a corda para não comprometer essa prioridade minha, eu vou cortar a corda para os outros aspectos da minha vida. Porque qual que é a prioridade? É aquilo. Então, necessariamente, uma coisa exclui a outra. Se eu escolho A, eu vou ter que excluir B. Por quê? Porque eu estou priorizando A. A maioria das pessoas vai soar estranho. Mas está soando estranho por quê? Porque não está se priorizando. E quando eu não me priorizo, eu perco a minha essência. Minha essência se dilui. Minha essência sendo diluída, eu abro mão da minha individualidade. E aí eu começo a fazer parte de um todo. Aí, automático, liga-se o foda-se e vamos embora. Só que o resultado disso aí
A gente sabe qual que é. Quando você liga o foda-se, quando você entra no automático, você sabe qual que é o resultado. Eu não quero mais essas coisas pra mim. Sofrimento, não. Pra mim já deu. 28 anos, pra mim já deu. Eu tenho 47. Aí você desconsidera aqueles 20 e pouco. Que você não tem discernimento, que você é eterna criança. Até os 20, eterna criança. Você desconsidera esses 20. E eu passei 28 no. O que eu vivi? Ah, vou começar agora. Só que ao contrário desses 28 anos de escuridão da alma e os 20 que eu estou desconsiderando que não conta mesmo, a não ser para a memória afetiva, eu vou me priorizar de agora para frente. Me priorizar. Eu serei a prioridade. E a minha prioridade passa equilíbrio emocional, paz interior. Esses dois aspectos na minha vida são inegociáveis. Inegociáveis. Se eu não abro mão, porque se eu abrir mão de um ou de outro, ou dos dois, para onde que eu vou? Para onde eu estava nesses últimos 28 anos. Isso eu tenho certeza, eu não quero mais para mim. Porque eu não vou dar certeza de sair de novo. Eu tive uma boa sorte de conseguir sair. Mas como diz o outro, a sorte não bate duas vezes na mesma porta. Então, eu não vou arriscar. Porque só eu sei o que é isso. Ou quem passou pela escuridão da sua alma sabe o que é isso. Eu sei o que eu estou falando, gente. O trem é feio. O trem é assustador. O trem é horrível. Descrevendo em linhas gerais, imagina um quarto pequeno, 1 metro por 1 metro, sem porta, sem luz, sem nada. E fica batendo cabeça lá, 28 anos, lá dentro. Primeiro o medo de estar ali, mas com o tempo isso passa. Parece que se acalma, a mente parece que... Mas depois bate um outro desespero. A saída. Onde que está a saída? Você grita, parece que ninguém escuta. Tem sensação pior do que essa? Para que eu vou voltar para aquilo ali? Eu não quero. Por quê? Porque eu descobri minha paz interior, gente. E você viver a paz interior é maravilhoso. Agora eu entendo por que tem cara que tem tubos de dinheiro na conta, tubos de bens materiais espalhados mundo afora, e o cara não consegue dormir à noite. O cara tá num vazio existencial fudido. Mas você fala assim, mas como que a pessoa tá num vazio com essa grana, com esses bens que o cara tem? Quando tá na escuridão da alma, tem. É por isso que fala, dinheiro compra 99,9999% das coisas. Esse 0,00001% ele não compra. Que é essa paz interior.
Então hoje, interiormente falando, sou uma pessoa rica. Muito rica. Mas muito rica. Muito rica. Por quê? Porque eu tenho paz interior. Como que eu adquiri essa paz interior? Me priorizando. Sou mais eu. Sou mais eu. Era isso. Valeu, um abraço.